FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra. Olá, boa noite. Inteligência artificial, não se fala em outra coisa, não é mesmo? Mas afinal, o que é inteligência artificial e para onde caminha a humanidade com mais esse salto na civilização? O FATEC Projetando o Futuro de hoje, vamos dar continuidade a uma série de programas relacionados ao tema. Semana passada vimos o que é a inteligência artificial. No programa de hoje vamos ver o que são cidades inteligentes. Para debater o tema, vamos conversar com o professor Douglas Ribeiro. Ele é coordenador do curso de desenvolvimento de software multiplataforma aqui da Faculdade de Matão, Luiz Marquesan. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje dando continuidade à nossa série sobre inteligência artificial. No programa anterior discutimos um pouco o que é essa inteligência artificial, aí já temos uma base agora para avançar um pouco mais. Agora o nosso debate de hoje é sobre cidades inteligentes. Estamos aqui com o professor Douglas Ribeiro, que é o coordenador aqui do curso de desenvolvimento de software multiplataforma da FATEC de Matão, Luiz Marquesan. Douglas, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para dar continuidade a essa série, né? Bom, no programa passado aprendemos um pouco sobre a inteligência artificial. Agora vamos aprender um pouco sobre os usos, né? Cidades inteligentes, por exemplo. Fala um pouco sobre isso, inclusive é um assunto que você está se debruçando sobre ele, estudando sobre ele, que é o seu tema aí da sua tese de doutorado, é isso, né? Exatamente, Esteves. Cidade inteligente é a tese do doutorado que eu estou trabalhando, né? Baseado, inclusive, em normas, né? Normas de gestão. Uma das normas é as normas ISO, né? Então, assim, eu estou tentando interligar toda a estrutura de computação com as normas ISO para validar esses processos. E é muito importante isso porque isso está trazendo muita abrangência para as cidades, a nível da população, melhora para a população, redução de custos e uma série de outros fatores importantes para o município. O que eu vou notar quando eu for para uma cidade inteligente, né? Quais são os elementos que me dão embasamento para falar que eu estou numa cidade inteligente e ela foi pensada por meio da inteligência artificial? Tá, vamos lá. Cidade inteligente, ele é um processo muito grande, tá? Envolve poder público, envolve... Um conceito também, né? Isso, é um conceito. Ele envolve poder público, mas como que o poder público pode fazer? Por exemplo, você precisa tirar uma declaração na prefeitura. Se você tiver que ir na prefeitura, protocolar um pedido, esperar alguém ler, fazer aquilo lá documentalmente, ir lá e retirar esse produto, não é uma indicação de cidade inteligente. Se você puder entrar num site da prefeitura, fazer esse pedido, e aí sim a automação, a inteligência artificial, identificar esse pedido, já gerar o processo, fazer as verificações que têm que ser feitas lá e já te gerar esse documento de forma online, isso já é um princípio de cidade inteligente. Veja, é um princípio, é um dos pilares. Porém, existem outros. Vamos lá, um outro princípio. Você está andando na rua e você vê que os semáforos, eles abrem e se você andar numa velocidade constante, você vai estar sempre constantemente passando em verde naqueles semáforos. É um princípio de cidade inteligente. Porém, você vai perceber que em horários de pico, esse tempo é menor ou ele é maior. Por quê? Porque ele foi programado para isso, ou ele utiliza sensores para que a própria inteligência artificial avalie e reprograme esses tempos nesses semáforos. Isso é outro princípio de inteligência artificial empregada às cidades inteligentes. Por exemplo, quando chove demais, tá, e eleva um reservatório, a prefeitura tem que ter essa informação. Então, você pode ter sensores no reservatório que informam a área específica da prefeitura para tomar necessidades antes, para que aconteça uma tragédia muito maior. Então, veja, tudo isso são princípios de cidade inteligente. Uma estação meteorológica, por exemplo, é um exemplo? É um caso? Uma estação meteorológica, ela é um dos elementos que trazem informações para você poder transformar a tua cidade inteligente. Então, por exemplo, que informação que ela vai trazer? Primeiro, chuva. Bom, se está tendo chuva, nós temos, por exemplo, pessoas que ficam na rua, tá? Como é que eu vou pesar essas pessoas? Como é que eu vou tratá-las? Como é que eu vou tirá-las da rua para que elas não se molhem, elas não fiquem doentes? Ah, mas por que isso é importante? Bom, primeiro que são pessoas. Segundo, que elas vão utilizar a área de saúde. Você vai utilizar a área de saúde, a prefeitura vai ter um gasto maior. Elas vão precisar ser internadas em alguns casos.
Bom, tudo bem. Então, veja, quando eu começo a tratar uma cidade como uma cidade inteligente, eu não penso apenas em um fator. Eu começo a pensar em múltiplos fatores simultaneamente. E como que uma cidade tradicional, né, ela passa a ser uma cidade inteligente? É um processo, né? Isso, é um processo longo, tá? Não é algo que dá para ser feito, por exemplo, em 2, 3 anos, é algo que pode levar até 20 anos. Então, é um projeto. Os prefeitos que vierem a seguir, né, aquela iniciativa, eles têm que dar continuidade nesse processo. Óbvio que para todo projeto de longo prazo existem adequações, existem processos que se melhoram, a própria tecnologia também ela evolui, então há adequações a serem realizadas. Porém, é um projeto de longo prazo. Douglas, me fala uma coisa, como é que o cidadão se encaixa, né, essa nova maneira de viver, né, uma experiência, né, numa cidade inteligente? Porque tem essa qualidade no serviço, mas tem adesão da população também, né? Acho que um fator que entra aí é cultural, inclusive, né? Sim, vamos lá. A nível de população, vamos pensar assim, como é que eu, Douglas, como uma pessoa que mora aqui em Matão, tá, poderia utilizar esse recurso de inteligência artificial e também de cidades inteligentes? Preciso ir no médico, Esteves. Normalmente, o que eu faço? Eu sairia da minha casa, iria no posto de saúde, verificaria se haveria médico naquele dia, se não tem, eu agendo e retorno para minha casa, certo? Bom, numa cidade inteligente, eu entro num site, por exemplo, ou eu tenho um aplicativo da cidade inteligente, já entro no aplicativo saúde, o aplicativo já reconhece os meus dados, por exemplo, pelo GovBR, tá? E a partir desse momento, eu já posso deixar agendados direto via aplicativo. E, de repente, não tem naquela região que eu moro, mas tem um médico numa outra região. E aí, com isso, eu poderia, por exemplo, se houver a necessidade, agendar uma ambulância para também me levar, porque, de repente, é um estado crítico. Então, veja, isso é um princípio de cidade inteligente para a população. A saúde sendo utilizada e sendo otimizada para realmente resolver o problema da população. Mas, à primeira vista, não parece ser uma coisa assim muito impessoal? Não, não é impessoal, porque é você que está fornecendo os dados. O GovBR, por exemplo, é um sistema de segurança utilizado pelo governo federal, que você usa, por exemplo, para declarar imposto de renda, você usa para fazer, por exemplo, os seus documentos digitais. Então, querendo ou não, esses dados já estão protegidos e já estão salvos junto ao governo federal. E acaba também evitando muito desperdício, né? Sim, desperdício de tempo, desperdício de próprio processo, né, também, papelada. Então, veja, você reduz o custo com outros processos. E tem muito mais coisas, tá, que dá para trabalhar. Então, você pode, por exemplo, vincular a educação com saúde. Imagina uma criança que está numa determinada creche ou ela passa mal, por exemplo. A própria creche pode, através do próprio aplicativo, startar o posto de saúde mais próximo, indicar, já levar aquela criança através de uma ambulância, tudo isso via aplicativo. Então, isso é um sistema de inteligência artificial que está sendo utilizado ao quê? Para transformar a cidade normal em uma cidade inteligente. Outro tema que vem à tona também, eu me pensei aqui agora, né, que é a proteção de dados, né? De uma certa forma, o cidadão pode ficar tranquilo, né, com a privacidade, né, e também a segurança dos dados dele, né, que é um temor que existe, né? Isso. A própria estrutura de cidade inteligente, ela é regida pela Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, o que acontece basicamente? Todos os seus dados são fornecidos lá, eles são rigorosamente protegidos, eles têm que ser rigorosos. Mas e quem garante que isso daí está sendo protegido? Veja, hoje você tem uma ISO, que é uma norma internacional, ou seja, não é o governo brasileiro, não, é uma norma internacional. É igual aquela ISO 9000, né, que a gente ouve falar muito, ISO 15000, ISO 55000. O que acontece? É uma norma internacional que é regida por uma empresa, por um organismo internacional, validada, audita. Então, sim, não tem como você falar assim, não, meus dados, não, sim. Se a empresa... Tá, para vender ilusão. Não, se a cidade não seguir rigorosamente aquela norma, ela perde a ISO. E se ela perder ISO, ela perde verbas de governo, ela perde verbas de governos, inclusive, internacionais, de órgãos internacionais. Douglas, eu pedi licença para você, nós vamos para o intervalo e depois, na volta do intervalo, vamos continuar debatendo esse tema, que eu quero saber de você qual é o papel do cidadão, né, diante desse novo mundo aí. Bom?
Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje, debatendo um pouco aí sobre cidades inteligentes. Professor, deixei uma questão aí, antes de sairmos para o intervalo, que qual seria o papel do cidadão, diante desse admirável mundo novo da inteligência artificial, e transpondo agora esse conceito para cidades inteligentes. O cidadão ele só tem a se beneficiar com a implementação de cidades inteligentes. Por quê? Porque ele torna toda a parte burocrática de forma mais rápida. Então, como eu disse para você anteriormente, você tem, por exemplo, documentos que você pode retirar de uma forma muito rápida e muito prática na prefeitura. Você pode ter um atendimento na área de saúde muito mais prática, muito mais rápida. Você pode ter, por exemplo, compras de uma forma muito mais rápida, segura, sem problema nenhum. A educação também de uma forma muito mais desenvolvida e atrelada a outras áreas da prefeitura. A parte social também pode ser muito bem elaborada nesse processo. Então, a cidade inteligente, ela tem como princípio, e isso faz inclusive das ISOs que trabalham com esse processo, ela tem mais de 100 itens que a prefeitura, para ser considerado cidade inteligente, ela tem que cumprir rigorosamente. Os critérios aí, 100. Exatamente, são mais de 100 critérios, tá? E ela tem que cumprir rigorosamente. E todo ano ela é validada, todo ano ela é checada pelos organismos internacionais. Mas e o valor, e o custo disso? Porque tem cidades pequenas, e temos as capitais, as grandes cidades, Como aí lidar com essa diferença, de população entre as cidades? Proporcionalmente falando, o custo também é proporcional ao tamanho da cidade. Se você implementar uma cidade inteligente numa cidade pequena, o custo também vai ser pequeno. Por quê? Porque a quantidade de população é menor, a quantidade de necessidades dessa cidade é menor. Uma cidade muito grande, por exemplo, como São Paulo, o investimento é extremamente alto. Tá? Mas os 100 requisitos são os mesmos. Os requisitos são exatamente os mesmos. Então, compensa morar numa cidade pequena com esses 100, com essas 100 possibilidades aí de melhoria na mobilidade e na saúde da pessoa. Novamente, não é porque o custo é proporcionalmente menor que ele é barato, tá? Porque para você implementar, por exemplo, numa cidade pequena, tá? Vamos imaginar numa cidade de 10 mil habitantes hoje, para você informatizar uma área de saúde, para você informatizar todo um processo de logística de ambulância, para você informatizar toda uma educação vinculado à saúde, a, por exemplo, programas de saúde da família, até os PSF, a processos, por exemplo, de CRAS e tudo mais, isso tem um custo. Tá? Muitas dessas prefeituras... Mas, por outro lado, também pode virar uma peça de propaganda. Nós somos uma cidade inteligente, venha para cá. Por isso que eu também falei que não dá para implementar isso em apenas 2 anos. É um projeto a longo prazo. Então, pode acontecer de você, por exemplo, estar numa cidade em andamento a se tornar uma cidade inteligente de pequeno porte, por exemplo, até 10 mil habitantes. E ela começar a ir devagarzinho, aos poucos, implementando isso. Existe um selo? Sim, a ISO, nós temos a ISO 37120, 37122 e 37123, que são justamente as normas regulamentadoras internacionais que certificam esse processo de cidade inteligente. Eu posso estampar na minha cidade no celular, somos uma cidade inteligente, e cumprimos todas as normas internacionais. Perfeito, você pode fazer isso depois que você cumprir todas as normas, lembrando que são mais de 100 itens a serem seguidos. Professor, tem as cidades smart, Tá certo? Sim, smart cities. Mas tem smart também prédios. Smart building, smart housing, smart environment, ou seja, nós temos smart para muitas coisas. Até para o agro, hein? Sim, smart farm também utilizado para agronegócio. Por exemplo, o drone, é um exemplo de utilização. Que vai ser objeto também de um novo estudo seu. Exatamente, mais para frente a gente vai integralizar com esse meu projeto de doutorado também as outras formas de trabalho. Douglas, então eu vou deixar o convite para você, abusar aí do seu conhecimento, dessa imersão que você está fazendo em inteligência artificial, para no próximo programa a gente debater, então, os prédios inteligentes. Perfeito, estou à sua disposição e se alguém quiser alguma informação a mais, vem aqui na FATEC Matão que a gente bate um papo também, sem problema nenhum. Bom, legal, combinado então, nosso próximo compromisso na semana que vem, novamente com o professor Douglas, coordenador aqui do curso de desenvolvimento de software multiplataforma, para darmos continuidade a essa série de inteligência artificial, só que agora um outro tema que são os edifícios, os prédios inteligentes. Lembrando que o nosso encontro é sempre logo após o Jornal TVM. Uma boa noite a todos e até lá. FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão.
E Baldan, sempre presente nesta terra.